Havia 120 pessoas trancadas em uma sala, com medo, sem plano, sem líder visível, sem nenhuma estrutura que pudesse sobreviver ao escrutínio do mundo. E em menos de uma hora, esse grupo silencioso e assustado se tornaria o movimento mais poderoso e duradouro que a história humana jamais registrou. Não foi uma revolução armada, não foi uma campanha política, foi o vento, foi o fogo, foi uma presença que desceu sobre aquela sala como nenhuma outra presença havia descido sobre nenhum lugar desde que Deus caminhou no jardim no frescor da tarde. Era Pentecostes e o mundo nunca mais seria o mesmo. Para entender o peso do que aconteceu naquela manhã em Jerusalém, é preciso primeiro entender o que era Pentecostes para o povo judeu do primeiro século. O nome grego significa simplesmente quinquagésimo, o 50º dia. Os judeus chamavam essa festa de Shavuot, que em hebraico quer dizer semanas, porque ela chegava 7 semanas completas após a Páscoa, 50 dias depois da oferenda das primícias. Era uma das 3 grandes festas de peregrinação do calendário hebraico, e como tal atraía para Jerusalém uma multidão que transformava completamente a fisionomia da cidade. A tradição rabínica identificava Shavuot com a entrega da lei, no Sinai, o momento em que Deus havia descido sobre aquela montanha no deserto e havia falado com Israel por meio de Moisés. 50 dias após a saída do Egito, o povo havia recebido a Torá. E 50 dias após a ressurreição de Jesus, algo que ninguém havia previsto seria derramado sobre aquele cenáculo com uma intensidade que faria o Sinai parecer apenas um ensaio. Jerusalém, no dia de Pentecostes do ano 33 de nossa era uma cidade em ebulição. Os historiadores calculam que a cidade, em tempos normais, com 80 mil habitantes, chegava a duplicar esse número durante as grandes festas. Peregrinos da Galileia, do Egito, da Babilônia, de Roma, da Ásia Menor, todos convergiam para aquelas ruas estreitas de pedra calcária, falando línguas diferentes, tornando a cidade um mosaico extraordinário do mundo antigo. O livro de Atos preserva uma lista que é em si mesma um documento geográfico. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Egito, das regiões da Líbia, visitantes de Roma, cretenses e árabes. O que aconteceu em Pentecostes não aconteceu em um canto obscuro do mundo. Aconteceu no centro do mundo judeu, diante de testemunhas de dezenas de nações. Os 120 reunidos no aposento alto naquele dia não eram um grupo aleatório, eram o núcleo daquilo que Jesus havia construído ao longo de 3 anos de ministério. Os 11 apóstolos, as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia e Maria, a mãe de Jesus, cuja presença carrega um peso teológico que leitores apressados frequentemente ignoram. Ela havia estado ao pé da cruz e agora estava entre os que oravam, porque a espera havia sido o ritmo dos últimos 10 dias. Jesus havia ascendido ao céu 40 dias após a ressurreição e havia dado uma instrução ao mesmo tempo simples e impossível de cumprir por meios humanos. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem pelo que o Pai prometeu. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles voltaram para Jerusalém e fizeram o que lhes foi dito. Esperaram. Lucas descreve esses 10 dias com uma frase que, em sua brevidade, esconde uma profundidade enorme. Todos esses perseveravam unanimemente em oração. A palavra grega homotumadon significa literalmente com um só ânimo, como se 120 corações estivessem batendo em sincronia em direção ao mesmo ponto. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando algo dentro de você, deixa um comentário agora dizendo de que cidade você está assistindo.
Assim como naquele dia, havia pessoas de dezenas de nações em Jerusalém, hoje há pessoas de dezenas de países aqui. E eu quero saber de onde você é. E então veio o dia de Pentecostes. Lucas descreve o que aconteceu com uma precisão que sugere informação de testemunhas oculares. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e forte, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Repartem-se então línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Há 3 elementos nessa descrição com raízes profundas na tradição bíblica. O primeiro é o vento. Em hebraico, a palavra ruach significa ao mesmo tempo vento, sopro e espírito. A mesma palavra usada em Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação. O segundo é o fogo. Foi em uma sarça ardente que Deus revelou seu nome a Moisés, em uma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto, e foi João Batista quem anunciou que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O terceiro são as línguas. Cada pessoa ouvia em sua própria língua nativa as grandezas de Deus, sendo proclamadas por homens e mulheres que eram obviamente galileus. Muitos estudiosos identificaram nesse milagre uma resposta ao episódio de Babel. Em Babel, a linguagem havia sido dividida como julgamento. Em Pentecostes, essa divisão é atravessada pelo poder do Espírito, de forma que pessoas de todas as línguas ouvem a mesma mensagem, cada uma na sua. Era Deus dizendo que seu reino não tinha língua imperial, que sua mensagem cabia em todas as culturas igualmente. A reação da multidão foi o que seria de esperar de um grupo grande e completamente despreparado para o que estava vendo. Havia os atônitos, pasmados e maravilhados. Havia os céticos, que propuseram a explicação mais simples disponível. Esses homens estão cheios de vinho doce. E havia os que faziam perguntas sérias. Que quer dizer isso? Era para essas pessoas que Pedro se levantou para falar. E o que acontece em seguida é um dos momentos mais surpreendentes de todo o Uru e a narrativa bíblica quando se considera o histórico recente daquele homem. 50 dias antes, Pedro havia negado 3 vezes que conhecia Jesus diante de uma criada, junto a uma fogueira no pátio do sumo sacerdote. E agora esse mesmo homem estava de pé diante de dezenas de milhares de pessoas em Jerusalém, na cidade onde Jesus havia sido executado, falando com uma clareza e uma ousadia que nenhum de seus ouvintes poderia ter previsto. A transformação de Pedro entre a fogueira do pátio de Caifás e os degraus do templo em Pentecostes é em si mesma uma evidência do que havia acontecido naquele aposento alto. Nenhuma simples passagem de tempo produz esse tipo de mudança. O discurso de Pedro, preservado por Lucas no 2º capítulo de Atos, começa respondendo à acusação da embriaguez com um argumento irrefutável. São apenas 9 horas da manhã. Depois cita o profeta Joel, que havia prometido que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Pedro está dizendo que o que a multidão estava vendo não era uma aberração religiosa. Era o cumprimento de uma promessa que o próprio Deus havia feito séculos antes. Então Pedro vira sua atenção para Jesus. E aqui o sermão alcança uma atenção extraordinária. Vocês, por mãos de ímpios, o crucificastes e o matastes, mas Deus o ressuscitou porque era impossível que ele fosse retido pelo poder da morte. Pedro ancora essa afirmação no Salmo 16, onde Davi fala de alguém que não será abandonado no Hades, e argumenta que Davi, evidentemente, não estava falando de si mesmo, pois o túmulo de Davi estava em Jerusalém, para qualquer um visitar. O impacto foi imediato e sem precedente. Lucas registra que, ao ouvir essas palavras,
os que estavam reunidos foram compungidos no coração e perguntaram: Irmãos, que havemos de fazer? A resposta de Pedro foi direta: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas, então, registra o número que impressiona qualquer historiador sério. Cerca de 3.000 almas foram acrescentadas naquele dia. Curta este vídeo agora se você está sendo tocado por essa história. Esse gesto simples ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir isso. 3.000 pessoas em um único dia, em uma cidade onde, 50 dias antes, o nome de Jesus estava associado à execução de um criminoso. E essas 3.000 não eram residentes de Jerusalém. Eram peregrinos da diáspora que em dias voltariam para o Egito, Roma, a Mesopotâmia, a Líbia, levando consigo não apenas uma nova crença intelectual, mas uma experiência transformadora. Foi assim que a mensagem de Jesus chegou a regiões onde nenhum dos apóstolos havia pisado, não por uma campanha planejada, mas por peregrinos que voltaram para suas casas diferentes do que haviam chegado. A nova comunidade que emergiu de Pentecostes tinha características que a distinguiam de qualquer grupo religioso do mundo antigo. Lucas as descreve com 4 verbos: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e acrescenta um detalhe que revela a qualidade daquela vida coletiva. Os crentes vendiam suas propriedades e distribuíam o produto conforme alguém tivesse necessidade. Não era um programa econômico, era a expressão prática de uma transformação de identidade. O dia de Pentecostes não foi apenas o começo de uma instituição religiosa. Foi a consumação de uma promessa que percorreu toda a história bíblica desde Gênesis. Desde o Éden, a narrativa das Escrituras é a narrativa de um Deus que deseja habitar com sua criação. O jardim, o tabernáculo, o templo, cada uma dessas estruturas era uma tentativa de tornar real a presença de Deus em meio ao seu povo, mas cada uma tinha limitações. Nenhuma estrutura de pedra ou ouro poderia ser o veículo definitivo para a presença de um Deus que é Espírito. Em Pentecostes, Deus fez algo que nunca havia feito antes na história da redenção. Habitou não em um edifício, mas em pessoas. Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, expressou isso com uma pergunta que deveria parar qualquer leitor. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A presença que havia enchido o tabernáculo de Moisés de tal glória que os sacerdotes não conseguiam entrar, estava agora habitando em pescadores galileus, em qualquer pessoa que recebesse o batismo e a promessa. Eu quero te perguntar algo antes de terminar, e quero que você leve essa pergunta para o lugar mais honesto dentro de você. Você já sentiu aquele vento? Não necessariamente um vento físico, mas aquela sensação de que algo maior do que você mesmo estava presente, de que uma realidade que você não poderia ter fabricado estava tocando a sua vida. Se isso aconteceu com você, conta nos comentários. Eu quero ler, porque a promessa que Pedro anunciou naquele dia em Jerusalém continua em aberto. A promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus chamar. Esse para todos é o mesmo para todos de hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Pentecostes não é só história antiga. É uma porta que continua aberta. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se agora, porque toda semana continuamos percorrendo juntos as verdades que sustentam a fé com essa mesma profundidade, com essa mesma paixão, com o mesmo Espírito que desceu naquele dia sobre aquela sala e que nunca mais saiu do mundo.